Bom dia, tudo bem? Meu nome é Alana, eu faço parte da equipe de suporte aqui da Dixie Ponto e hoje a gente vai apresentar uma live aqui para vocês sobre o fechamento do mês. E eu tô aqui com o Arthur. Bom dia, gente. Espero que todo mundo esteja bem, né? Hoje eu vou estar aqui lendo as perguntas de vocês, né, para a Lana responder. E podem ir já mandando quem tiver alguma dúvida que a gente já vai estar respondendo. Ok. Tá, para começar, eu vou compartilhar minha tela. Quando eu compartilhar, você me avisa se compartilhou, por favor. Compartilhando? Ok. Tá bom. Para poder começar, quando você vai fechar o ponto, geralmente são nos últimos dias do mês, entre o dia 20 até o dia 1º, né? E para iniciar, a gente tem que ir lá na parte do espelho ponto para ver como é que estão os registros, está precisando de algum ajuste, alguma coisa que o gestor mesmo vai ter que fazer dentro do espelho ponto do funcionário. Para poder chegar no espelho ponto, eu venho aqui na parte de movimentação, espelho ponto. Aqui eu vou pesquisar o funcionário que eu quero editar ou que eu quero somente conferir e o período que eu quero consultar. Eu vou pegar o período do dia 1º de fevereiro até hoje e a funcionária Alana mesmo. Consulto. E aqui eu já consigo ver os meus pontos. Pode ver que tem um período que não tem marcação, tem um período aqui que está faltando a marcação, e tem alguns dias que estão certinhos. Nesse caso, o meu objetivo é deixar o meu ponto correto para entregar para a contabilidade no final do mês. Então, para poder começar, eu preciso entender o que aconteceu aqui. Pode ver que eu tenho a minha marcação de entrada e a minha marcação de saída. Então, ficou faltando a marcação do intervalo. Para poder inserir uma marcação dentro do sistema, é dentro do espelho ponto mesmo. Eu vou clicar para poder editar e vou vir aqui na parte de ajuste manual. Sempre na coluna de atual, eu vou colocar a marcação que está faltando. Vou colocar aqui que eu saí para meio-dia e voltei às 13. A descrição também é obrigatória, que é o que vai aparecer no relatório. E eu vou colocar que eu esqueci de registrar o ponto. Opa. E aqui é a mesma coisa. E atualizo aqui em cima. Qualquer ajuste que eu for fazer dentro do espelho ponto nessa parte, eu tenho que atualizar, senão não vai ficar salvo, tá? Após isso, eu saio. Pode ver que agora está preenchido corretamente e já está certinho, igual aqui o de cima. Aqui no dia 3 aconteceu quase a mesma coisa, só que ao invés de não bater o intervalo, eu não bati meu horário de entrada. Então, eu vou editar o meu dia, vir na parte de ajuste manual, na coluna atual e colocar a marcação que está faltando. Coloco a descrição e atualizo aqui em cima. Após isso, vamos ver como é que está os outros dias. Nesse dia aqui, eu acabei entrando um pouquinho mais cedo, mas também saí mais cedo. Vamos ver. Mas nesse dia mesmo, como eu entrei mais cedo e saí mais cedo, pode ver que está me gerando uma quantidade de extra, porque eu deveria ter entrado às 6 e ter saído às 18. 6 não, perdão. Deveria ter entrado às 8 e saído às 18. Porém, eu acabei entrando às 7 e saí às 17. Nesse caso, vamos supor que a minha empresa ela trabalha com uma forma de compensação. Então, nesse dia, para mim, não deveria ter gerado esse saldo de extra e nem esse saldo de atraso. Como é que eu faço para poder compensar e deixar sem nenhum saldo nesse dia? Eu vou editar, vou vir aqui na parte de horário e vou lá no cadastro do horário. Vou descer um pouquinho a tela. Aqui na aba políticas mesmo, eu vou descer um pouquinho e eu venho aqui na parte de compensação. Aqui eu vou poder marcar para poder compensar as extras com as faltas e as extras com os atrasos e saídas antecipadas. Vou deixar marcado. Vou salvar aqui em cima. Agora eu volto aqui no espelho ponto e consulto novamente para ver se ficou correto. E pode ver que agora sumiu aqui a parte da extra e a parte do atraso, porque esses dois saldos foram compensados. Vamos descer um pouquinho. E uma coisa que aconteceu nesse período foi que do dia 7 e do dia 8, eu fiquei afastada por questões médicas. Então, como é que eu vou fazer para colocar isso dentro do sistema? Eu vou vir aqui no dia 7, eu vou editar ele. E aqui na parte de ocorrência mesmo, em justificativa, eu vou colocar a justificativa, que foi o motivo de eu não ter ido trabalhar nesse dia, que foi um atestado médico. Eu vou salvar aqui em cima, clicando nesse maisinho para poder deixar fixo no dia, e atualizo aqui em cima. Após isso, eu venho aqui e fecho. Pode ver que o dia agora ele vai ficar em vermelho, e passando aqui para o ladinho, vai ficar como abonado, mostrando também o resumo do abono, que mostra o abono em si.
No caso, o código da minha justificativa é 001, que é o atestado médico. Então, vai ficar dessa forma. O dia 8 foi a mesma coisa. Vou editar. Na parte de ocorrência, eu venho e coloco a justificativa. Ok. Aqui no dia 9 e no dia 10, vamos supor que do dia 9, na verdade, até o dia 14, eu fiquei afastada por questões médicas também, mas eu fiquei afastada por um período bem maior. E para não ter que ficar abonando dia a dia, eu vou cadastrar um afastamento. Vindo aqui na parte de movimentação, afastamento, vou abrir aqui em outra guia, vou clicar para poder inserir. A descrição eu vou colocar como afastamento, na verdade eu vou colocar como atestado. Vou colocar a justificativa, que foi o atestado também, e o período, que foi do dia 9 até o dia 14. O número de dia já se preenche automaticamente. Esses outros campos aqui, eles não são necessários, então eu não vou preencher. E vou salvar aqui em cima. Assim que eu salvo, ele libera aqui essa aba de funcionários. Então eu vou clicar aqui para poder adicionar. Vou colocar a funcionária Lana, pesquiso, coloco aqui. E agora eu salvo. Ok. Agora eu vou consultar aqui. No momento que eu consulto, pode ver que agora já tem bastante cor no sistema, né? Aqui na parte do espelho ponto. Todas essas cores, elas podem acabar confundindo, porque realmente é bastante informação. Então, para poder verificar o que significa cada cor, o espelho ponto ele disponibiliza, aqui nesse ícone de ponto de interrogação, uma legenda do espelho ponto. Coloco aqui pro ladinho, pode ver. Esse dia aqui, do verde mais claro, é o dia em folga. O dia em vermelhinho aqui, deixa eu achar, aqui, horário com justificativa. Então, aqui tem a justificativa que eu cadastrei. E aqui, esse em laranja, é o dia de afastamento. E até aqui, tem alguma dúvida, Arthur? Temos sim, Alana, algumas já, na verdade. Vamos começar. Eu vou responder a pergunta aqui da Daniela Marques, que ela perguntou em questão se ela pode fazer sempre o ajuste manual. Então, sim, pode ser feito sempre que tiver necessidade do ajuste manual. Então, quando estiver faltando marcação ali, o funcionário esqueceu de bater o ponto, qualquer coisa, pode fazer o ajuste manual sem problemas. A gente até recomenda que faça justamente para não causar falta e nem atraso depois para o funcionário. A Sueli perguntou que ela precisa fazer a compensação da falta no banco de horas. Ela quer separar a falta e a falta do banco de horas. Ah, tá. Ela quer separar a falta do banco de horas? Porque que a falta fique fora do banco, né? Eu acredito que sim. Tá, então vamos primeiro cadastrar um banco de horas que eu não tenho cadastrado aqui nesse sistema. Para poder cadastrar um banco de horas, eu venho aqui na parte de movimentação, banco de horas, cadastro BH. Vou clicar aqui para poder inserir. O cadastro do banco de horas, ele é bem simples, tá bom? Aqui, a descrição pode ser um nome bem intuitivo, como banco de horas mesmo. O período de uso, eu vou colocar o período que eu estou demonstrando para vocês, que é do dia 1º de fevereiro, e eu não vou colocar uma data final. A data final no banco de horas, ela não é obrigatória, tá bom? O que é obrigatório mesmo é o período que quando o banco vai começar. A data final, inclusive, a gente não recomenda colocar, porque muitas vezes vai ser utilizado o banco por 1, 2, 3 anos, e nesse período de tempo, você consegue ir manuseando o banco como zerando, fazendo lançamento manual, para poder deixar ele de acordo com as suas necessidades. Agora, eu vou vir aqui na aba de ocorrência, e aqui pode acabar confundindo, mas aqui tem o dia de trabalho, e no dia de trabalho, geralmente, é de segunda a sexta. Então, eu vou marcar tudo que eu quero que vá para o banco de horas nesse período de trabalho. Eu quero que vá o atraso, a extra e o extra de intervalo. A falta, eu não vou colocar, porque, pelo que eu entendi da pergunta, né, a falta tem que ficar fora do banco de horas. Agora, a folga normal, dentro do sistema, ela é considerada o sábado. Então, vamos supor que eu trabalhei num sábado e foi gerada a minha extra, e eu quero que essa extra do sábado vá para o banco de horas também. Então, eu vou vir aqui, vou marcar a extra. Folga DSR, também dentro do sistema, é geralmente o domingo. Então, seria a mesma situação da folga normal, onde se eu trabalhei no meu domingo, eu quero que a extra do domingo vá para o banco de horas. Eu venho aqui, marco o extra também. Feriado e feriado facultativo vão seguir a mesma situação do folga normal e da folga DSR,
sendo, se eu trabalhar num feriado, essa extra do feriado tem que ir para o banco de horas também. Vou deixar tudo marcado aqui. E vou salvar aqui em cima. Já tem um banco de horas com esse nome. Vamos criar um banco de horas 2, por escrito. Ok. Agora pode ver que liberou aqui a aba de funcionários. Eu vou clicar, adicionar. Vou colocar a funcionária Alana. Finalizo. Salvo aqui em cima. Vamos voltar aqui e eu vou consultar. Vamos descer um pouquinho. Nesse período aqui que não tem marcação, ele já é gerado o saldo dentro do banco de horas. Porém, esse período aqui, o dia 15, o dia 16 e o dia 17 que eu vou utilizar, eles são faltas. Como no banco de horas eu não marquei para ir a falta, a minha falta não vai para o banco de horas, ela vai ficar destacada como falta mesmo. Pode ver aqui, está aqui 9 horas, suba um pouquinho, está como falta. Porém, vamos pegar aqui um outro dia, o dia 6, por exemplo, eu vou trocar minha marcação de saída somente para mostrar, tá bom? Vou colocar que eu saí às 8 horas da noite, para poder gerar uma extra. Fecho aqui em cima. Passando aqui para o lado, pode ver que ela vai ficar aqui no saldo do dia do banco de horas. Ela não vai mais aparecer aqui como extra, e nem quando eu tiver um atraso. Vai aparecer tudo dentro do banco de horas. E esse saldo aqui de 2 horas e 50 positivas já vai se compensar com os atrasos que eu tiver no período. Porém, aqui eu não tenho nenhum atraso, não tenho nenhuma falta no banco de horas. Para poder enviar uma falta para o banco de horas, nós teríamos duas opções. Vamos supor aqui que no dia 15 eu faltei, mas essa minha falta é para compensar uma extra que eu tenho já dentro do banco de horas. Então, eu posso vir aqui, marcar o dia, só clicar em cima, vir aqui na parte de ações e voltar para o banco de horas. Deixa eu ver se essa forma vai dar certo. Não, nesse caso não vai dar certo. A gente vai ter que ir lá no cadastro do horário. Aqui. Eu vou vir aqui na aba de configuração avançada. Eu vou marcar para poder enviar as ocorrências para o banco de horas manualmente. Dessa forma, ele vai me permitir enviar minhas horas de falta para o banco de horas. Vamos vir aqui. Deixa eu clicar aqui em saldo de horas. Pode ver que no meu banco de horas, no momento, eu tenho somente 2 horas e 50 positivas, que é só do dia 6 mesmo. Agora, aqui no dia 15, deixa eu só consultar para poder atualizar. Aqui no dia 15, eu vou editar, aqui na parte de banco de horas e compensação, envio o manual para o banco de horas. Pode ver que aparece aqui a minha falta, e aqui eu consigo lançar a quantidade de horas que eu quero. Vamos supor que eu não quero mandar as 9 horas por inteiro, vou mandar só 2 horas e 50 mesmo, para poder já compensar com as 2 horas e 50 que eu já tenho no banco de horas. A observação pode ser uma coisa mais genérica mesmo, igual eu coloquei aqui, e atualizo aqui em cima. Opa, vamos descer aqui. Pode ver que agora aqui está uma quantidade menor de falta. Passando mais para o ladinho, pode ver que minhas 2 horas e 50 agora foram para o banco de horas, e elas vão se compensar com essas minhas 2 horas e 50 de crédito. Vou clicar aqui no saldo de horas. Não vai mostrar nada porque não tem saldo de horas, né? Vamos clicar aqui para poder gerar um relatório. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Pode ver que agora está mostrando aqui o crédito de 2 horas e 50 e o meu débito de 2 horas e 50 também. Os dois já estão se compensando, por isso que nesse período eu não tenho nenhum saldo de banco de horas, porque já se compensaram. Porém, os dois já foram para o banco de horas e estão se compensando certinho. Tem mais alguma dúvida, Arthur? Perfeito, Alana. Eu vou responder algumas dúvidas mais simples aqui. A Tainá perguntou que quando no sistema dela, quando ela vai colocar a justificativa, sempre mostra que não há opções para a justificativa. Tainá, nesse caso, as justificativas têm que ser cadastradas no sistema primeiro e depois tem que ter marcada a opção de abonar os débitos para a marcação poder ser justificada. Então, precisa verificar se está tudo dessa forma. A Carla perguntou se a gente tem algum telefone para contato do suporte. O nosso suporte ele é exclusivo remoto, né, via chat. Então, teria que estar entrando em contato com a gente para tirar essas dúvidas mais pertinentes sobre a sua ONG.
Elias falou que quando que tem uma dúvida em questão do atestado, se é necessário sempre fazer um novo atestado de afastamento. Sim, todo atestado novo de afastamento é necessário fazer um novo cadastro. A gente teve algumas dúvidas também sobre a folga. É, a folga ela entra automaticamente no sistema quando não tem marcações no dia. Então não é necessário fazer um cadastro de folga. E daí também a gente tem uma dúvida que seria para inserir uma folga adicional. Então, acho que você pode mostrar para a gente, Alana, como que faz para definir um dia como folga no espelho ponto. Claro, vamos descer aqui um pouquinho. Vamos pegar aqui o dia 15, deixa eu ver se eu cheguei a mexer nele. Não, dia 15 eu já mexi. Vamos pegar aqui o dia 16. Eu vou editar, eu vou editar o meu dia aqui. Tudo que eu quero fazer, eu consigo fazer pelo espelho ponto, tá? Por isso que a gente está mais focado aqui no espelho ponto. Eu vou editar o meu dia, e nesse dia aqui, na verdade, não deveria estar gerando esse saldo para mim, negativo. E sim, é uma folga minha que eu ganhei. Então, eu vou vir aqui na aba de mais informações. Aqui no dia de trabalho, eu vou trocar de original para folga. E atualizo aqui em cima. Aqui, vai ficar mostrando aqui no histórico também, né? E eu fecho aqui. Pode ver que agora o meu dia está em verdinho também, igual ao sábado e domingo, definindo que esse dia é uma folga. Ou seja, não vai ter nenhum saldo negativo aqui. Aqui ficou claro, Arthur? Tem mais alguma dúvida? Perfeito, Alana. A gente está com uma questão aqui do Kleiber, que ele disse que no mobile, no horário de pico, está tendo bastante instabilidade. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão, Alana? Claro. O aplicativo atual que nós usamos é o Link RH, e ele de fato vem ocorrendo isso, porém, agora a gente está com outro aplicativo que é o recomendado usar para Android, porque para iOS ainda não foi disponível, tá? Então, para o Android, peço para que vocês baixem um aplicativo chamado Ponto RH. Eu vou abrir aqui um bloquinho de notas, só para vocês verem certinho como é que tem que estar escrito, tá? Pode ser em caps lock ou pode ser sem o caps lock ligado, tá? Mas ele tem que estar ponto RH tudo junto. Tem que ser tudo junto, porque se for separado vai aparecer um outro aplicativo. Tem que ser o ponto RH. No momento que você instalar, ele já vai. Ele é bem parecido com o outro, porém ele vem com o objetivo de ser melhor nessa questão de funcionalidade, principalmente horário de pico, tá? É para diminuir todas essas instabilidades que vêm ocorrendo. E quando você instalar, você vai lá no aplicativo, consegue colocar o login, a senha e a unidade de negócio. Lembrando que no momento que instala, você tem que ir lá na engrenagem no canto inferior direito e marcar o servidor da Dixie, tá bom? A partir disso já é possível acessar ele e registrar o ponto. Eu vou mostrar aqui também como é que eu crio o login e a senha. Eu venho aqui na parte de cadastro, funcionário. Eu vou consultar, porque eu já tenho meu funcionário cadastrado, que eu vou usar. Edito aqui. Vou descer um pouquinho a tela. Essa parte aqui de permitir acesso ao sistema tem que estar marcada. Aqui embaixo eu vou colocar a minha senha. Ela tem que ter obrigatoriamente 6 dígitos. Vou colocar do 1 ao 6 mesmo. Vou salvar aqui em cima. Agora, aqui na parte de permissões, eu tenho que deixar marcado para poder fazer a marcação de ponto via mobile, senão não vai ser possível registrar, tá bom? E descendo aqui um pouquinho, ele vai ter esse campo aqui de login. Esse campo login, ele fica a sua decisão preencher ou não. Se você não preencher ele, não colocar um login, o aplicativo ele vai pedir a matrícula, que vai ser a matrícula do funcionário. Ele vai colocar como login a matrícula dele, colocar a senha que foi criada e a unidade de negócio. Aqui na parte de permissões, também tem, como eu falei, tem o login, né? Mas se você colocar o login, lembrando que da forma que você escrever, é a forma que ele vai ter que escrever também. Então, se eu escrever Alana dessa forma, ele vai ter que escrever assim, a primeira letra minúscula e o restante maiúsculo. Agora, se eu escrever tudo minúsculo, tem que ser totalmente minúsculo. Se eu escrever só uma letra maiúsculo e o restante minúsculo, também vai ter que ser dessa forma. Da forma que eu colocar, é a forma que ele vai ter que colocar também. Se tiver uma letrinha errada, já não vai dar para acessar, tá bom? E quando eu finalizar tudo isso aqui, eu venho aqui e salvo. Dessa forma, já vai ser possível acessar o aplicativo, como eu falei, tanto o link RH para iOS e o ponto .RH para Android. Ambos utilizam o login, senha e a unidade de negócio. E a forma de criar é essa que eu acabei de mostrar. Tem mais alguma dúvida, Arthur? Perfeito, Alana. A Daniela Bettina fez uma pergunta que é bem complexa de responder em live, então eu vou pedir para ela entrar no chat que a gente precisa analisar o motivo do banco de horas dela estar descontando
o saldo que foi gerado no dia específico que ela falou. A Graciele perguntou como ela faz a marcação de um período de férias. Tá. No período de férias, você vai seguir a mesma lógica que eu segui aqui do afastamento. Aqui em movimentação, eu vou pegar um outro período, tá? Para não mexer aqui. Vamos ver se janeiro eu consigo consultar. Tá. Isso aqui é uma mensagem também que eu imagino que vocês já tenham visto, né? Quando aparece isso daqui, que a data está antes de início da data de marcação do funcionário, eu tenho que ver aqui no cadastro dele e deixar para a data correta. Então, se meu funcionário foi admitido no dia 1º de fevereiro e começou a bater o ponto no dia 1º de fevereiro, eu não consigo consultar nada anterior, tá bom? Mas o que eu quero fazer aqui é consultar janeiro. Então, eu vou trocar tudo para janeiro. Vamos voltar aqui no espelho ponto, vamos ver se eu consigo consultar agora. Ok? Peguei aqui o período de janeiro, não tenho nenhuma marcação. Então, vamos supor que nesse período eu fiquei afastada porque eu estava de férias. Houve uma férias coletiva na minha empresa e todo mundo ficou afastado o mês de janeiro inteiro. Então, vou vir aqui na parte de movimentação, afastamento. Vou clicar para poder inserir. E aqui eu vou colocar a descrição. Eu vou colocar como férias. Posso colocar como férias coletivas, quando for, né? Mas nesse caso aqui eu vou colocar só férias Alana. Eu sempre recomendo colocar o nome do funcionário que você está cadastrando no afastamento, porque às vezes, por exemplo, nas férias são vários funcionários que saem de férias, em períodos diferentes. Então o ideal é você sempre ter o nomezinho de cada um deles para saber qual afastamento utilizar, ou manusear, ou ajustar futuramente. O período, primeiro eu vou colocar a justificativa. A justificativa eu vou colocar de férias. O período eu vou colocar do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro. Agora eu vou salvar aqui em cima. Aqui na aba de funcionários, eu clico para adicionar e vou colocar o funcionário que eu quero. Agora eu vou consultar aqui no meu espelho ponto. E pode ver que agora todo o meu período de janeiro tá em laranja, porque esse laranja ele é um afastamento. Se eu passar aqui para o ladinho, vai estar tudo abonado todos esses dias, porque eu fiquei afastado. Então, não me deve gerar nenhum saldo. Ok? Tem mais alguma dúvida, Arthur? Perfeito, Alana. A Márcia perguntou como faria para abonar os dias do carnaval de todos os funcionários, e basicamente seria um afastamento também, onde você pode colocar uma justificativa, né, falando que foi o carnaval, e selecionar os dias, né, dessa semana para adicionar esse afastamento. A gente teve também uma dúvida sobre o ponto RH, que seria se é o app que tem a capa de relógio ou que está escrito ponto RH na capa. E é o que está escrito ponto RH tudo junto, tá? Também recebemos uma pergunta se seria possível realizar a liberação do ponto via sistema em lote. E não é possível. Tem que ir funcionário por funcionário no cadastro de cada um para fazer a liberação. Ok. Mais alguma dúvida que eu possa mostrar por aqui? Sim. Pode mostrar para a gente o significado do crédito e débito das horas? Claro. Vamos consultar aqui. Pegar esse período, que se eu não me engano eu já ajustei, né? Aqui. Perfeito. Vamos visualizar. Aqui. O relatório do espelho ponto, ele é o relatório mais completo que a gente tem no sistema, porque ele mostra tudo, tanto carga horária, quanto horas trabalhadas, e a parte do saldo, tanto para saldo positivo quanto saldo negativo. Nesse período aqui que eu gerei do dia 1º até o dia 24 de fevereiro. Então, esse período aqui, se a gente voltar no espelho ponto, eu fiz um ajuste para ter 2 horas e 50 no banco de horas, e eu lancei também mais 2 horas e 50 negativas dentro do meu banco de horas. Então, no relatório tem que aparecer tudo isso. O relatório, ele tem essa parte aqui de ocorrências, aonde vai mostrar cada ajuste manual que eu fizer, cada mínima alteração que eu fizer vai aparecer aqui. Então, todo o meu período aqui, pode ver que ele está em asterisco, porque eu fui fazendo ajustes manuais. Então, vai mostrar sempre em asterisco porque é um ajuste manual. Então, a descrição que eu coloquei foi somente um ponto, e as outras que foi esqueceu de registrar, conforme eu mostrei aqui no início da live. Os dias que estão em folga, os dias, por exemplo, sábado e domingo, né? Eles vão mostrar aqui como folga.
vou mostrar a carga horária trabalhada. E aqui também tem a parte de afastamento. O afastamento foi o que eu cadastrei aqui, porque eu fiquei afastada por questões médicas, né? Então, tá o meu afastamento e o código da justificativa que eu usei. Esses dias também estão mostrando como atestado por justificativa. Agora, descendo um pouquinho, aqui, na parte de crédito, débito e geral. A parte de crédito vai mostrar todas as horas positivas que foram feitas dentro desse período que eu gerei o relatório. Então, aqui no crédito BH período, é o saldo que foi gerado de crédito dentro do banco de horas, dentro desse período, do dia 1º até o dia 24 de fevereiro. Então, aqui sempre vai me mostrar as horas positivas que eu fiz. Aqui na parte de débito, está mostrando 2 horas e 50 no débito BH período. O débito BH período é o saldo de débito dentro do banco de horas que foi gerado dentro desse período. E ele sempre vai mostrar dessa forma separado a quantidade de crédito e débito de cada um. E aqui na parte de geral, ele vai mostrar o saldo que eu tenho dentro do banco de horas, digamos que é o saldo final, o saldo já compensado entre o crédito e entre o débito. Como eu fiz exatamente 2 horas e 50 de crédito e 2 horas e 50 de débito, eu não vou ter nenhum saldo dentro do meu banco de horas. Porém, eu vou tentar gerar aqui um saldo só para eu conseguir demonstrar, tá bom? Pegar aqui o dia 1º, eu vou colocar que eu saí às 10 horas. Vai ter bastante saldo. Opa, aqui, vamos descer. Tá, agora tá um pouquinho melhor. O saldo de crédito, pode ver que mudou, agora são 6 horas e 45. E o meu saldo de débito se manteve em 2 horas e 50 negativas. Então, um compensado com o outro, ou seja, 2 horas e 50 menos 6 e 45, vão restar somente 3 horas e 55 de crédito, ou seja, de horas positivas. O banco de horas ele é acumulativo. Então, esse saldo de 3 horas e 55, ele vai se passar para o mês seguinte, vai se passar para amanhã, por exemplo. Então, o saldo ele sempre vai mudando de acordo com as marcações que eu tenho no dia. E a cada mês, ele vai pegando o saldo, se nesse mês eu terminei positivo. No mês que vem, eu vou iniciar positiva. Agora, se eu terminei esse daqui negativo, no mês que vem, eu vou iniciar negativa. E por aí vai indo. E aqui na parte geral também, ele vai mostrar, como eu falei, a parte de carga horária trabalhada, carga horária e trabalhada. O saldo HE menos atraso mais falta seria para horas normais, que incluem horas extras, atrasos, extra de intervalo e falta. E o saldo anterior ao dia 1 do 2. Como eu falei, o banco de horas ele é acumulativo. Então, se eu tivesse um saldo antes do dia 1 do 2, ele estaria mostrando aqui. Então, esse saldo que estaria mostrando aqui, ele iria se compensar com o saldo que foi gerado dentro do período, que foi de 3 horas e 55. Entendeu? E aqui na parte do saldo BH ativo é o saldo, digamos que o saldo real, o saldo exato que o funcionário teve no final do mês. Então, se eu tivesse um saldo negativo aqui em cima, por exemplo, ele iria se compensar com o meu saldo positivo desse mês e ia gerar o saldo que eu tenho atualmente, que já é compensado com os outros bancos de horas que eu tenho antes do mês de fevereiro. E acho que seria mais isso. Ficou claro, Arthur? Ficou sim, Alana, obrigado. A Mariana Pinheiro perguntou como ela faria para cadastrar as horas extras em 100%. Em 100%? Tá. Horas extras, né? Tá. Lembrando que horas extras e banco de horas são coisas diferentes. Então, o percentual eu consigo cadastrar para horas normais, que vai mostrar lá de forma separada no meu relatório. Então, para poder começar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar eu do banco de horas. Só para eu conseguir mostrar. Vou vir aqui na parte do meu banco, que eu não sei qual que eu cadastrei. Aqui. Vou subir um pouquinho e vou tirar a funcionária aqui do banco. Vamos consultar para ver se vai ficar certinho agora. Ok, o saldo veio para cá. Deixa eu ver se tudo saiu do banco. Tudo saiu do banco. Ok. Então, vamos supor que nos dias de semana mesmo, eu trabalho com um extra de 50%, que é bem comum, né? Primeiro, para poder começar a trabalhar com percentual, eu tenho que ter cadastrado o meu percentual.
Então, eu vou vir aqui na parte de ponto, percentual extra. Deixa eu consultar só para poder ver. Tá, como isso aqui é um sistema de teste, ele já tem vários percentuais cadastrados, tá bom? Então, eu vou pegar o meu de 50% para mostrar para vocês como é que ele funciona. Para poder cadastrar, a descrição é o nome do percentual. Geralmente, a gente fala para colocar o nome que vai ser a quantidade de horas. Então, a quantidade de percentual mesmo. Então, sempre coloque algo bem descritivo, porque é a forma que vai aparecer no relatório. Então, se eu colocasse qualquer outra coisa aqui, ia aparecer essa qualquer outra coisa no relatório. Então, já fica um pouco mais complicado de entender. Então, a gente colocou aqui a descrição de 50%, o valor do percentual é 50%, porque é 50%, e, após isso, eu venho aqui e salvo. Salvando, já está feito o cadastro no sistema, eu já posso utilizar esse percentual. Agora, eu vou ir lá no meu cadastro do horário. Para poder ir no cadastro do horário, a gente tem duas opções, que é lá por ponto horário, ou por essa que eu geralmente vou, porque ela é um pouquinho mais rápida, aonde eu edito o dia, venho aqui na aba de horário, clico aqui nessa setinha para poder ir para o cadastro horário. Agora eu venho aqui na aba de extra. No meu dia de trabalho, que é o que eu vou utilizar, eu vou colocar que eu uso um percentual de 50%. Vamos pegar ele aqui. E eu salvo aqui em cima. E, já para poder conseguir mostrar melhor, vamos supor que no sábado eu trabalho com uma extra de 100%. E no meu domingo eu trabalho com uma extra de 110%. Vamos salvar aqui. Vamos voltar lá no espelho ponto. Primeiro consultar. Vou passar aqui pro ladinho, deixa eu ver se já está aparecendo. Aqui. Pode ver que agora as horas de dia de trabalho já foram para o meu percentual de 50%. Estão aqui certinho. Porém, as de 100% e as de 110% não foram ainda, porque eu não tenho nenhum registro no sábado nem no domingo, né? Então, o que eu vou fazer vai ser inserir um registro aqui só para a gente poder ver. Vou colocar aqui, editando. Opa. Tá, voltou normal. Vamos colocar aqui. Sua internet está normal, Arthur? Eu acredito que sim. Acho que a minha tá oscilando um pouquinho. Vou tentar ver aqui se eu consigo consultar normal. Tá voltando. Deixa eu tentar ver se eu consigo acessar em outra guia. Só um minutinho, tá? Tem alguma pergunta que você consegue ler, Arthur? Que você mesmo consiga respondendo? Tem sim. A Mariana Pinheiro perguntou se o modo de verificação do registro do funcionário que usa o ponto RH é o mesmo que usa para o link RH. E sim, é essencialmente a mesma coisa. O funcionário vai lá, vai usar o login e senha dele, a unidade de negócio, vai registrar o ponto, e daí depois você consegue verificar a marcação no espelho ponto, normalmente. Seria da mesma forma. Deixa eu verificar se tem mais alguma questão. A Márcia falou que mesmo indo no afastamento, entrou como falta. Nesse caso, tem que verificar se a justificativa que foi usada no afastamento está com a opção de abonar os débitos marcada. Ela tem que estar marcada, que daí dessa forma ela vai servir para abonar o tempo do afastamento. Isso. Só concluindo o que o Arthur falou da parte da justificativa, eu vou mostrar aqui para vocês aonde que tem que estar marcado, tá? A parte da abona débitos. Você tem que vir aqui na parte de cadastro, justificativa, aí você vai consultar para poder editar a justificativa que você está utilizando. Clico aqui para poder editar. E aqui tem que estar marcado
esse campo aqui. Esses outros não tem necessidade, tá bom? Somente em casos extremamente específicos são utilizados. Para a questão de atestado, férias, licença maternidade, todas essas situações têm que estar marcada para poder abonar os débitos. Lembrando que o código, ele pode ser igual à descrição, porque o código é o que vocês perceberam, né? É o que aparece no relatório. Então, se eu colocasse meu código como atestado, ia aparecer no relatório como atestado. Como eu coloquei 001, vai aparecer 001, ok? Mais alguma pergunta? Alana, sua tela ficou travada, então mostra novamente pra gente, por favor, a questão da justificativa. Tá travada ainda? Sim. Tá, deixa eu tentar arrumar isso aqui só um minutinho. Tá. Aqui. O Vitor perguntou qual seria o limite de horas extras. O limite você consegue definir. Então, por exemplo, no dia pode ser que o funcionário tenha um limite de até 2 horas de 50% e após isso vire 60%. Então, lá na hora de colocar os 50%, você adiciona 2 horas e após passar dessas 2 horas, vai ir para 60%. Uhum. Tá, só terminando a parte da justificativa aqui, tá? Tem que estar marcado esse campo aqui de abonar débitos. Esse daqui é bem importante, como eu falei, ele é o que vai fazer abonar os débitos mesmo, e é o que vai fazer a justificativa aparecer no momento do que for cadastrar tanto o afastamento quanto justificar o dia mesmo, tá? E você tem mais alguma pergunta, Arthur? Ou eu posso partir? Pode continuar, Alana. Tá. A gente estava falando sobre a parte dos percentuais, né? Ok, deixa eu passar aqui pro ladinho só para ver como é que tá mesmo. Tá. O que eu ia fazer era inserir marcações no sábado e no domingo, né? Então eu vou colocar aqui no sábado. Vamos colocar que eu entrei às 8 horas também. Vou colocar que eu não tirei o horário de intervalo. Trabalhei direto até umas meio-dia. Lembrando que a descrição ela é obrigatória. E como eu tô só mostrando aqui em teste mesmo, né? Eu tô colocando só um pontinho. Mas tem que colocar a descrição exata. Se o funcionário não bateu o ponto, tem que colocar que ele esqueceu de bater o ponto. E, se possível, colocar o motivo também. Porque é o que vai aparecer no relatório no momento que o funcionário for assinar. Agora eu fecho aqui. Gerou aqui 4 horas de extra. Deixa eu primeiro ocultar um pouco de campo aqui do espelho ponto. Fica mais fácil a demonstração. Lembrando que o sistema, ele é em nuvem, tá? Então, vocês podem ver que eu estou trabalhando com várias abas aqui em cima. Vocês podem fazer isso também. Ele facilita bastante no momento de utilizar o sistema mesmo, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos passar para o lado. Aqui. Pode ver que meu sábado agora já foi para 100%. As minhas 4 horas aqui certinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no domingo. Vou colocar que eu entrei às 8, saí às 13. Vou colocar o meu pontinho aqui. E aqui também. Pode ver agora que está mostrando aqui 50%, 100% e 110%. 110 eu coloquei definido para o meu DSR, que seria o domingo. O 100% eu coloquei no meu sábado. E 50% eu coloquei nos dias de trabalho normal. Eu vou mostrar também, dentro do relatório, como é que fica separada a questão dos percentuais. Aqui. Dentro do relatório, ele vai mostrar dessa forma. A quantidade de horas extras normais e a quantidade de dentro dessas horas extras que foram cada percentual. Então, vamos supor não, né? Vamos mostrar aqui. Eu fiz 15 horas e 45 de horas extras. Porém, 6 horas e 45 dessas 15 horas são 50%. 4 horas dessas 15 horas são 100%. E por aí vai. A parte do relatório, a parte do percentual, tem alguma dúvida, Arthur? Essa parte acho que tá tranquila, Alana. A gente recebeu algumas perguntas sobre folha de pagamento e se é possível exportar. E sim, nosso sistema exporta a folha de pagamento para outros sistemas de contabilidade, só que teria que verificar se é compatível. Então, para isso, como é uma questão mais delicada da gente verificar, eu peço que entre no chat, verifica os códigos e rúbricas, manda para a gente, que daí a gente verifica se é possível fazer essa exportação. Alana, você pode mostrar para a gente como que faz para
inserir um feriado no sistema e qual a diferença do feriado normal e feriado facultativo? Claro, vamos pegar aqui, deixa eu ver se tem algum dia de exemplo. Tá. O dia 20 e o dia 21 vai ser os dias que eu vou usar. Para poder cadastrar um feriado, eu venho aqui na parte de cadastro, feriado, e eu vou clicar aqui primeiro para poder mostrar para vocês. Clicando em consultar, dentro do sistema, ele já vem cadastrado todos os feriados nacionais. Pode ver que aparece aqui. Carnaval, Corpus Christi, Independência, Natal, todos eles vão aparecer nos feriados nacionais. Então, o que eu quero fazer agora é inserir um feriado, digamos que da minha cidade, no dia 20 e no dia 21 é um feriado facultativo. Então, vou vir aqui na parte do meu cadastro de feriado, vou clicar para inserir. A descrição eu vou colocar como aniversário do município, pode ser assim. E eu vou clicar aqui para poder adicionar. O nome do feriado, eu posso colocar ou o nome exato, como aniversário de Curitiba, mas, lembrando que o aniversário de Curitiba não é nesse dia, tá? Só coloquei qualquer dia de exemplo. Vou colocar o período, e nesse caso aqui eu não vou marcar dia facultativo. Cliquei para adicionar, e já está salvo o meu feriado aqui. Salvo não, perdão, já está cadastrado. Agora eu tenho que salvar aqui em cima. No momento que eu salvo, pode ver que ele libera todas essas abas aqui. E tem várias formas de vínculo dentro do feriado. Nós recomendamos que você sempre utilize uma delas. Se você quiser vincular por empresa, você vem e vincula somente pela empresa. Se quiser por departamento, somente por departamento. Cidade, somente por cidade. E por funcionário, somente por funcionário. Porque se tiver várias formas de vínculo, vai acabar ficando incorreto, vai acabar passando uma informação por cima da outra e pode acabar dando errado no momento de aparecer lá no espelho ponto. Pode acabar não aparecendo, pode aparecer para o funcionário que não deveria. Enfim, vamos vir aqui na parte de funcionário, vou clicar para adicionar e vou colocar o funcionário que eu estou utilizando agora como exemplo, que é a Lana. Clico para finalizar e salvo aqui em cima. Caso esse feriado, geralmente feriados de aniversário de cidade são fixos, né? Então, como eles são fixos, eu deveria vir aqui e marcar como data padrão. Definindo como data padrão, ele vai ficar fixo no sistema para se repetir todos os anos nesse mesmo dia. Só que como eu estou seguindo somente um exemplo, eu não vou marcar, tá bom? Já salvei, deixa eu vir aqui no meu espelho ponto e consultar. Vou descer um pouquinho. Lembra que eu falei que tem a legenda aqui em cima? Eu vou clicar na legenda. Caso eu não saiba o que significa alguma cor, né? Eu desço um pouquinho. Pode ver aqui, ó. Dia de feriado. É um azul clarinho. Então, esse meu dia ficou considerado como um feriado. Agora, no dia 21, foi um feriado, só que um feriado facultativo. E assim, a parte de feriado, eu posso ou cadastrar feriados em grupos, que eu crio um grupo só, que seria essa descrição aqui. Então, eu posso colocar aniversários e não definir nada exatamente ali em cima, só colocar um nome genérico, como no sistema já vai feriados nacionais, né? E daí dentro do feriado nacionais eu cadastro cada feriado. Ou eu posso cadastrar em grupos separados, cadastrar cada feriado de forma isolada. O recomendado é você cadastrar um grupo para cada situação e utilizando esse grupo. Igual eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui na parte de dias e ao invés de vir aqui de novo em cadastro, feriado, clicar para inserir, eu vou só fazer assim. Eu vou vir aqui em cadastro, feriado, eu vou procurar o feriado que eu cadastrei. Vamos ver aqui. Aniversário. Aniversário de Curitiba. Aqui. Aniversário de Curitiba. Eu vou editar. E agora já está aqui certinho. Então, eu vou clicar aqui para poder adicionar e eu vou criar o meu outro feriado, que vai ser... Vou colocar como folga. Vou colocar qualquer nome genérico, tá? A data, eu vou colocar o dia 21 e o dia é facultativo. Eu posso deixar esse dia para caso alguns funcionários trabalhem, ele considerar extra, ou para caso os funcionários trabalhem, não considerar extra. Mas eu vou deixar marcado porque é somente um exemplo, né? Cliquei aqui para poder salvar e agora eu vou salvar aqui em cima também. Volto aqui no meu espelho ponto e consulto. Descendo um pouquinho, pode ver que agora são dois tons de azul, né? É o azul claro e o azul escuro. O azul claro quer dizer que é um feriado mesmo, e o azul escuro é um feriado facultativo. Essa parte ficou clara, Arthur? Tem alguma dúvida? Ficou assim, Alana. A empresa Conectando Ideias Brasil
fez uma pergunta que é um pouco mais específica sobre o aplicativo. Então, eu vou pedir que entre no chat para a gente estar podendo analisar o que pode estar ocorrendo. A Evelyn e o Gabriel, eles fizeram uma pergunta sobre o adicional noturno. Então, você pode mostrar para a gente um pouquinho como que cadastra o adicional noturno e se é possível ajustar a hora noturna para um tempo menor? Tá, vamos lá. Primeiro, eu vou lá no cadastro do meu horário. Eu vou por aqui no espelho ponto, né? Como eu falei. Deixa eu fechar essas outras partes. E eu venho aqui na aba de horas noturnas. Essa parte, ela geralmente vem em branco, então para poder preencher de acordo com a CLT, eu clico aqui em cima, em padrão CLT, e ele já preenche dessa forma. O adicional noturno, ele tem como início às 10 horas da noite e finaliza às 5 horas da manhã. E o principal diferencial dele é que a cada 52 minutos e 30 segundos é considerado 1 hora em adicional noturno. E como o Arthur me falou, vocês queriam reduzir o tempo, né? Seria isso? Isso mesmo, Alana. Ok. Então, eu vou vir aqui, e se eu quiser mudar, por exemplo, eu quero que o meu adicional noturno ele comece somente a partir das 23 horas. Eu venho aqui, coloco 23 horas. E ele tem que finalizar 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Se eu quiser prolongar, eu sigo essa mesma lógica. Eu venho aqui, troco para, por exemplo, 7 horas da manhã. Dessa forma. É por aqui que você faz todo esse ajuste, tá? E eu salvo aqui em cima, a partir do momento que eu tiver salvo, essas configurações já foram salvas dentro do sistema e já vão dar para ser, e já vai ser utilizada. Já podem ser utilizadas, ok? Perfeito, Alana. Pode falar para a gente um pouquinho como funciona o cálculo em lote, a questão de fechar e abrir ponto? Um minutinho. A parte de cálculo em lote, ela é bem importante no momento que você for gerar os relatórios, tá? Porque assim, o que eu estou fazendo aqui é deixar o meu espelho ponto aberto e eu vou manuseando ele, vou ajustando o que é necessário. Porém, em algumas situações já está tudo certo e só precisa gerar os relatórios. Então, para isso, eu vou vir aqui na parte de movimentação, cálculo em lote. Aqui tem vários filtros, né? Tem empresa, departamento, competência, tipo de funcionário, cargo. Porém, eles não são obrigatórios, tá bom? Eles são somente para caso você queira fazer o cálculo em lote de uma empresa específica, de um departamento específico. Aí você coloca. Se você quiser fazer de todo mundo junto, você não coloca nada, que é o que eu vou fazer aqui. O período, eu vou colocar do dia 1º até o dia 24, que é o período que eu estou utilizando. E eu vou colocar, se você quiser fazer de todo mundo, você não precisa colocar funcionário também, tá? Eu vou colocar porque eu estou usando só eu como exemplo. Aí aqui, em ações, é a parte que é mais importante, né? Caso eu queira somente calcular o ponto, eu vou marcar somente para poder calcular. Agora, não, já está tudo certo, só falta imprimir o relatório e entregar para os funcionários e enviar para a contabilidade. Então, eu venho aqui, marco para calcular e para fechar o ponto. Então, sempre tem que marcar para calcular, tá bom? Para poder calcular, manter o sistema atualizado com o saldo correto do funcionário. Venho aqui, clico para executar aqui em cima. Aí, pronto, tá feito. Vou vir aqui no meu espelho ponto, presta atenção aqui nesse iconezinho de bolinha. Ele tá uma bolinha. Se eu clicar para consultar, agora que eu já fiz aquela alteração, ele vai mudar para um cadeadinho. Esse cadeado significa que o ponto está fechado. Ou seja, eu não consigo mais fazer nenhuma alteração. Não consigo mais inserir marcações. Tô clicando, não consigo inserir marcação. Não consigo alterar o horário mais. Não consigo inserir justificativa. Não consigo fazer mais nada porque o meu ponto está fechado. Agora, vamos supor que eu acabei me esquecendo. Eu fechei o ponto, mas eu esqueci de fazer um ajuste. Como é que eu faço? Eu posso voltar aqui no cálculo em lote e ao invés de fechar, eu clico para poder abrir e executo. Lembrando que o ponto é recomendado fechar sempre que finalizar o mês. Sempre que tiver tudo certinho, todos os ajustes manuais, adicionada justificativa, afastamento, tiver tudo certinho, você vem e fecha o ponto, porque futuramente, caso o funcionário, por exemplo, troque de horário, não tem perigo de alterar o que está certo já, entendeu? Mas agora eu cliquei para poder abrir o ponto. Vamos ver aqui se vai abrir. Prestando atenção no íconezinho aqui do lado. Abriu. Pode ver que agora o meu ponto está aberto. Ok? Parte de cálculo em lote, Arthur, tem mais alguma dúvida? Perfeito, Alana. A Caroline perguntou se os relógios de ponto têm integração com o sistema RM TOVITS. Então a gente teria que fazer a verificação também. Então peço que ou mande um e-mail para a gente no suporte ali ou entre em contato com o chat
para a gente poder verificar certinho se tem essa integração ou não. As demais dúvidas vão ser respondidas em e-mail, tá? Só relembrando que, como a gente está tendo bastante pergunta, o que não foi respondido vai ser respondido por e-mail, sem problema nenhum. Yolanda, você pode mostrar para a gente um pouquinho só como se funcionaria uma escala 12x36? Claro, deixa... Tá, esse período aqui eu já mexi bastante, deixa eu pegar outro. Eu vou vir aqui no meu cadastro de novo e eu vou alterar minha data início de marcação para dezembro agora, para eu conseguir mexer em dezembro. Lembrando que isso aqui são somente períodos demonstrativos, tá? Então, agora eu vou vir aqui, vamos pegar dezembro. Mostrou só um dia. Ah, tá. Aqui. Aí, todo o meu período aqui. Lembrando que o horário 12x36, ele é uma escala, onde o funcionário vai trabalhar um dia e folgar outro. Então, para isso, eu tenho que ter um horário específico também. Não posso usar um horário padrão de trabalho de segunda a sexta e folga no sábado e no domingo. Então, primeiro eu vou ter que ter um horário cadastrado. Eu vim aqui na parte de ponto, horário, e eu vou clicar aqui para poder inserir. Geralmente é trabalhado entre as 7 até as 19 do dia seguinte, ou das 19 até as 7 do dia seguinte. Então, a minha descrição vai ser um nome genérico, eu vou colocar como 12x36 teste. O código é uma forma mais rápida de encontrar a informação dentro do sistema, tá? Então, eu posso colocar só 12x36. Tipo de carga horária, para poder ficar mais simples a demonstração aqui na live, eu vou colocar diária, tá bom? Porque a diária ela é mais flexível, então eu não vou precisar definir nenhum horário exatamente. Eu vou só colocar uma carga horária certinho. Então, aqui, coloquei diário. Aqui na parte de horários, eu vou colocar a carga horária que eu vou ter que cumprir. Geralmente é umas 11 horas, né? Clico para repetir valores. Ele tem que repetir os valores até o domingo, porque como é uma escala, os dias de folga e dia de trabalho, eles não são fixos. Eu não vou folgar sempre na segunda-feira. Vou folgando variado, vou folgando um dia, trabalhando no outro, folgando outro dia, trabalhando no outro dia. Então, tem que estar preenchido até o domingo. Vou colocar aqui. E agora eu vou vir aqui na parte de política, só para conferir se está tudo certinho. Aqui, lembrando que tem algumas situações de 12x36 que é trabalhado de forma noturna. Se for noturno, tem que colocar um fechamento da marcação, tá bom? Esse aqui vai ser um exemplo que não vai ser noturno. Mas se fosse noturno, teria que colocar um fechamento da marcação, geralmente por umas 2 horinhas após no final do expediente. Então, se o meu funcionário ele finaliza o expediente dele às 7 horas da manhã, o meu fechamento da marcação eu vou colocar para as 9 horas da manhã. Que dá um tempinho para o funcionário, caso ele queira fazer uma extra ou algo assim. O fechamento da marcação, ele serve exclusivamente para horários noturnos, tá bom? E ele tem como objetivo, digamos que, prolongar o dia. O nosso dia, ele finaliza às 23h59. Então, a partir do momento que eu fizesse uma marcação meia-noite 2, essa marcação já ia pular para o dia seguinte, deixando o sistema com cálculo errado. Então, eu venho aqui, coloco meu fechamento da marcação para o sistema entender que eu tenho até 9 horas para poder bater o ponto. Vou salvar aqui em cima. Agora, como sempre, né, liberou aqui a parte de funcionários. Então, caso eu tivesse mais funcionários que fizessem esse horário 12x36, eu viria aqui, clicaria para adicionar e colocaria todos eles, ou somente os que fossem fazer mesmo. Mas no meu caso, eu não vou colocar nenhum, tá bom? Porque eu vou só fazer uma demonstração. Vou salvar aqui certinho. Deixa eu fechar aqui, isso aqui para não me confundir. Agora, vamos para a parte mais importante, que é cadastrar a escala em si. Vou vir aqui na parte de ponto, escala fixa, porque como é 12x36, é fixo. É sempre, os dias de folga eles variam, não é sempre na segunda ou sempre na terça, mas é fixo um dia de trabalho, um dia de folga, um dia de trabalho, um dia de folga. Então, a descrição eu vou colocar 12x36 Alana. A data de início eu vou colocar que iniciou no dia 1º de dezembro, ou seja, quando eu comecei trabalhando. Vou clicar aqui para poder adicionar um ciclo na escala. Aqui eu vou colocar o horário que eu cadastrei, que foi o 12x36, teste. Dias de trabalho é um dia de trabalho e o dia de folga é um dia de folga também. Porque, como eu falei, eu vou trabalhar um dia, folgar outro dia. Trabalhar um dia e folgar outro dia. Sempre e por aí, vai. Clico aqui para poder adicionar.
Venho aqui na parte de funcionários e vou colocar o funcionário que eu quero, que sou eu mesmo. Clico para poder finalizar. O código e a data final não são obrigatórios. Eu vou colocar só para não passar para os meses que eu estou usando como teste, que é fevereiro e janeiro, né? Então, eu vou vir aqui, vou colocar minha data final para o dia 31 de dezembro. Vou salvar aqui em cima. Salvei. Vamos vir aqui no meu espelho ponto. Vamos consultar para ver se vai ficar certinho. Aí, já ficou certinho. Pode ver que tá um dia de trabalho, um dia de folga. Um dia de trabalho, um dia de folga. Um dia de trabalho, um dia de folga. E por aí vai até o meu mês inteiro finalizar. Tem alguns dias que estão faltando carga horária, porque esse período aqui, se eu não me engano, tá com o horário errado, tá? Não tá com o horário que eu cadastrei. Então é só por isso que não tá mostrando. Deixa eu só conferir aqui. É por isso. Mas enfim, no mais, tudo que você vai ter que fazer é cadastrar o primeiro horário, ter o horário certinho, ou de carga horária diária, ou de carga horária normal. E lembrando que se for por carga horária normal, a única diferença é que eu vou definir as marcações. A carga horária diária eu coloco somente a carga horária que meu funcionário vai cumprir, deixando de uma forma mais flexível, né? Então vamos supor que meu funcionário ele tem que entrar às 19 e sair às 7 da manhã. Mas pode acontecer um dia que ele vai entrar às 20 horas e vai sair às 8 horas da manhã. E não tem que gerar nenhum saldo incorreto por isso, como eu mostrei lá no comecinho da live. Então, eu venho aqui e deixo meu horário com uma carga horária diária para ser mais flexível para ele. Porém, não, ele tem que ser fixo, ele vai entrar de forma fixa, se não entrar, vai ser gerado atraso, vai ser gerado extra, vai ser gerado o que for que ser gerado. Vou vir aqui, deixar a carga horária normal. Os horários eu vou definir por aqui. Então, vamos supor que eu vou entrar às 7 horas da manhã, vou ter meu intervalo meio-dia, até às 13, vou sair às 19 horas. Aqui no horário normal, eu consigo clicar para repetir valores em escala. Daí ele já preenche automaticamente até domingo, certinho? A parte da escala fixa, ficou alguma dúvida, Arthur? Não, Alana, você poderia só mostrar como seria para diferenciar entre escala fixa diurna e noturna? Tá. A diferença em si, ela não é muito visível, né? Aqui na parte da escala mesmo, aqui não é muito visível, porque não tem nenhuma configuração específica dentro da escala. Porém, é dentro do horário que vai ficar específico. Então, deixa eu voltar aqui para a carga horária diária, que fica mais fácil. Vamos deixar aqui para 11 horas, então vamos supor que eu entro às 19 horas e saio às 7 da manhã. É um horário noturno. Então, eu viria aqui na parte de políticas, e colocaria aqui que eu vou finalizar meu expediente, que meu dia vai finalizar somente às 9 horas. A gente sempre, como eu falei, eu sempre tenho um tempinho a mais para caso o funcionário queira fazer alguma extra ou tenha que fazer uma extra, entendeu? Mas é somente isso, não tem nenhuma configuração muito específica. Só a parte da fechamento da marcação e o adicional noturno, né? Que tem que estar configurado também. Aqui na horas noturnas, padrão CLT, já preenche automaticamente de acordo com a CLT. Caso sua empresa tenha um contrato internamente, que seja assinado por todo mundo, tudo certinho, que é reduzido, ou maior a data de início, a data de fim noturno, aí você pode alterar por aqui também, tá bom? Aqui tem alguma dúvida, Arthur? Não, Alana, perfeito. Daniel, não entendi muito bem sua pergunta. Se puder mandar novamente, a gente já responde, tá? Alana, é possível cadastrar o feriado facultativo para descontar do banco de horas? Para descontar do banco de horas, deixa eu ver aqui meu feriado facultativo que eu tenho. Para descontar do banco de horas, na verdade, não exatamente, tá? Deixa eu só tentar fazer um teste, mas se eu não me engano, não tem como, porque já está definido como feriado. Mesmo sendo um feriado facultativo, ele ainda está como feriado, né? Então, se eu quisesse que essas horas negativas do dia, por assim dizer, fossem para o banco de horas, eu não poderia cadastrar um feriado. Porque o feriado ele tem como objetivo já tirar o saldo negativo do funcionário e caso ele tenha, né, caso ele tenha trabalhado no feriado, ele vai gerar só extra para ele. Não tem como colocar para poder descontar do banco de horas, tá bom? Perfeito, Alana. De questões que a gente consegue responder agora, seria isso mesmo. Somente isso. Relacionado ao sistema, ficou faltando explicar alguma coisa, será?
Eu acredito que não, Lana. Acho que ficou bem dinâmica a explicação. Ok. Então, assim, como pelo visto não tem mais nenhuma dúvida específica ou algo assim, específica não, alguma dúvida que eu consiga mostrar na live, sem ter que verificar mais a fundo na unidade, tudo assim. Então a gente pode ir finalizando por aqui, né? Não tem mais nenhuma dúvida. E eu já mostrei o que tinha para mostrar certinho também. Isso mesmo. Daniela, a sua última questão aqui é uma questão mais específica, então a gente vai ter que analisar. Por isso eu peço que você entre em contato com a gente ali no chat, que daí a gente já consegue visualizar certinho o que pode ser feito no seu caso, tá? De resto, gente, muito obrigado pela audiência que a gente teve hoje, pelas perguntas também. Espero que todos tenham um ótimo final de semana e muito obrigado, gente. Igualmente não, perdão. Tenha um ótimo final de semana todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.